Olá, irmãos, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade sobre a questão do dízimo, tá? Estamos nesse 9 vídeo aqui, né? A parte 9, que vocês acompanhem todo o mistério do dízimo lá no meu canal, tá? Não espere notificação, ok? Então, se vocês querem aprender todo o mistério do dízimo, aí vocês vão lá para o canal, tá bom? Então, amados irmãos, como eu tinha falado, tem pessoas que são tão orgulhosas que mesmo vendo a verdade, todo o mistério do dízimo, eles não vão comentar aonde você publicou. Então, eles vão continuar pregando errado, dizendo que o dízimo não é lei, dizendo que o dízimo, algumas pessoas, foi abolido. Então, dizer que o dízimo não é lei é um grande erro, né? Porque, amados irmãos, eu vou trazer para vocês, todo o mistério. Vou trazer falando sobre questão da graça e a lei. Nós temos, irmão, duas leis. Nós temos a lei de Moisés e a lei de Cristo. Cristo é a lei. Toda a lei está em Cristo, entendeu? Ok? Toda a lei está em Cristo. Cristo é a lei. De Sião sairá a lei. Então, não existe isso. A lei de Moisés é uma coisa e a graça é outra coisa, não é lei. Então, cuidado com esses pregadores, ok? Então, nós temos duas leis. Então, eu vou trazer para vocês, tá bom? Todo o mistério sobre a graça e a lei. Porque tem muito desprezando e abolindo, rejeitando a lei de Moisés. E achando que Cristo não é lei. O que Cristo pregou não é lei. Então tenha cuidado com isso, tá, meu irmão? Tem grande mistério que vocês precisam saber, tá bom? Então nós vamos aqui, irmão, para a 2 Crônica 34, versículo 9, tá? 2 Crônica 34, versículo 9, tá bom? Vamos aqui para essa outra parte de crônica, ok? Lá já tem a parte 8 do vídeo no meu canal, falando de crônica. Vamos partir para essa parte aqui. Então vamos aqui, irmão, para o versículo 8. O versículo 8 começar aqui. Me acompanhe todo isso aqui, tá, meu irmão? Eu vou ler aqui ligeiro, para que o vídeo não fique tão grande assim, tá? Mas em casa você lê devagarzinho, ok? No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safá, filho de Azalias, a Maceias, governador da cidade, e Joia, filho de Joacás, crônicas, para reparar a casa do Senhor, seu Deus. Foram Elquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas guardas da porta tinham ajuntado dinheiro, provido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel. Então vamos aqui meditar, amados irmãos. Então, irmãos, você veja aqui, olha só e veja só, que tremendo. Então o dinheiro, o dízimo, era levado aonde? Na casa do Senhor, na casa do Senhor. Então os levitas, eles juntavam esse dinheiro. Já você vai acompanhar o restante aqui, ok? Irmão Roberto, o dízimo é o imposto, o dízimo é só para dar na casa do Senhor no templo? Claro que não, tá, meu irmão? Então me acompanhe todo o tema do dízimo que você vai entender, tá? Não é só no templo que você deve dar seu dízimo, ok? Não, o dízimo é para todos nós, não é para só o pastor. O dízimo não é só para os líderes que dirigem
de maneira nenhuma, ok? Então acompanhe todo o mistério do dízimo, tá bom? Então você veja aqui, irmãos, que dinheiro era dado dinheiro na casa do Senhor, ok? Então vamos aqui acompanhar. O versículo 10. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-nos aos carpinteiros e os edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servir de vigas para a casa que o rei de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e o superintendente deles eram Jaate, Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias, Mesulão dos filhos dos coatitas, para entenderem a obra. Todos levitas, péritos e instrumentos músico eram cada palavra, irmão, peraí, irmão, cada palavra que botam aqui, superintendentes dos carregadores, e dirigiu a todos os que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiro. Vamos aqui, irmão, meditar nisso aqui, tá? Então aqui, amado irmão, você vê algo aqui muito interessante. Os levitas passaram a ser, veja bem, olha só, preste atenção. Os levitas passaram a ser porteiro e cantores, ok? Essa era a função dos levitas. Era um porteiro que tomava conta da porta do templo e cantores, ok? Então quem dirigia a obra eram os sacerdotes, pastores, que já você vai conhecer depois, porque muitas pessoas dizem não existia pastores no Velho Testamento. Não tinha pastores no Velho Testamento. Pelo amor de Deus, amado irmão. Essas pessoas são pessoas carnais, que vivem no disse-me-disse dos pastores, dos pregadores, mas não examinam as Escrituras. E não examina as Escrituras, tá? Então, você veja aqui que os sacerdotes, a função dos sacerdotes levitas agora era porteiro e cantor de instrumento, ok? Então, irmão, é muito incrível, tá? Então, vamos aqui continuar. Então, na sua irmã aqui, o versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Elquia, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então veja aqui, amado irmão, que Elquias achou o livro da lei. A Bíblia de Moisés foi na casa do Senhor, Não foi na igreja católica, não foi na Babilônia. Acharam-se o livro, a Bíblia do Senhor, foi na casa do Senhor, ok? Irmãos, a palavra do Senhor, as cópias, os livros, as Bíblias, que tinha várias cópias que Paulo fez para cada língua. Para cada língua, Paulo fez cartas, rolos, porque os livros antigamente era chamado de rolo, tá? Então Paulo escrevia a Bíblia, que é o rolo, os livros, as cartas, livro, rolo, em cada língua de cada um. Então, os gregos tinham a sua Bíblia, os gregos que se convertiam a Deus, cada um tinha a Bíblia. Os rolos, como eu falei, não esqueça, amado irmão, não esqueça. Os livros antigamente eram chamados de rolo, é rolo, ok? Então, sabe, irmão,
Então o próprio Espírito Santo é que vai lhe confirmar, ele vai lhe confirmar uma Bíblia verdadeira. Tem muitas Bíblias falsas, tem Bíblia judaica falsa, do judaísmo, dos judeus, tem Bíblia falsa em todo o país, ok? Mas o Espírito Santo é que vai lhe mostrar uma Bíblia realmente verdadeira, é somente o Espírito Santo, ok? Não é o homem, tá bom? Por exemplo, essa aqui que eu tenho aqui em minha mão, essa Bíblia que eu tenho aqui em minha mão, da Sociedade Bíblica, que eu vim acompanhando desde 95, quando eu me converti, eu li ela todinha, irmão. Eu li ela todinha e aqui não tem nada de maneira nenhuma. Se tiver algum errozinho, alguns errozinhos, não algo que vai além da doutrina, mas pode ter erros do autor de palavras que não vai além, é por causa de erro mesmo do autor, ok? Mas essa Bíblia aqui de Almeida, da Sociedade Bíblica, irmão, é incrível, muito incrível. Essa Bíblia eu acompanho desde 95, que eu já tinha lido ela todinha lá em 2000, em 95, quando eu me converti, tá? Isso aqui é. Então, por isso que a minha Bíblia é antiga, é a que vinha lá atrás, e não essas novas que estão fazendo agora. Na nova tradução tal, não sei o que, uma bagunça, estão tirando tudo da Bíblia, ok? Então fique alerta sobre isso, tá? Então vem aqui, irmão, o versículo 16. Elquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teu servo, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e dos que executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Elquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido a palavra da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Elquias e a Alcão, filho de Safã, e a Bidom, filho de Mica, a Safã, escrivão, e a Asaia, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca da palavra deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Irmão, isso aqui é muito incrível, tá? Então você veja aqui que o próprio rei, né, o presidente que comanda o povo, mandou orar por ele e mandou consultar o próprio Deus, porque a ira de Deus caiu sobre eles por causa do pecado, da idolatria. Então é isso que está acontecendo hoje, nesse fim dos tempos. As pessoas chamando o homem de ungido de Deus, que Deus está usando, e este homem adora ídolo, está misturado com tudo, e você diz que é ungido. É por isso que a fúria, a ira, está sobre vós. Essa briga, essa coisa, e ele não resolve nada, exatamente por causa do pecado. As pessoas não se convertem, continuam nas práticas das coisas do mundo. Então, por isso, essa perseguição contra o rei de vocês. Mas uma coisa que eu quero revelar para vocês, amados irmãos, é que tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. Não é a oração de vocês, o jejum no monte, que vai desfazer o que Jesus falou. Tudo tem que acontecer nesse fim dos tempos. Não espere paz neste mundo, uma paz futura, que vai haver somente paz. Não espere isso, porque o que a Bíblia diz, ela tem que se cumprir. E não é a oração desse povo do monte, o jejum, que vai desfazer o que Jesus falou. Vocês estão lutando contra o próprio Deus, vocês estão lutando contra o próprio Jesus, desfazendo o que ele falou. E é por isso que sofrem. Deus não ouve a oração de vocês, tá? Vamos aqui, irmão, para o versículo 22.
Então Elquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum. Então aqui. Então nós temos aqui uma mulher profetisa, uma mulher Uda. E esses pastores lobos, não existe mulher profetisa, não existe mulher sacerdotisa, não sei o quê. Claro, né, irmão? Claro. Claro que nós temos que entender que o dom da mulher profetiza. Não é para botar título de pastora, de sacerdotisa, não, de maneira nenhuma, ok? Tá, entendeu? Entendeu, amados irmãos? Entendeu? Então não existe isso de mulher botar seu título, pastora, de maneira nenhuma. Vocês têm que se acordar para essas mulheres. A melhor coisa que você pode fazer é provar esses espíritos dessas mulheres que botam o título pastora. É fácil você provar se o espírito que está nela é de Deus ou não, tá? Então, não existe isso de as mulheres botar seu título pastora, porque essas, irmãos, erram na palavra e estão apoiando inimigos de Deus. Irmão, eu já estou mostrando para vocês lá no meu canal, né, sobre a questão dessas pastoras. Está lá em meu canal, ok? Mas nós chamamos pastora porque é ela que diz, ok? Porque se eu falar assim, né, tal fulano, e a pessoa não vai saber quem é essa fulana. Então, quando nós falamos a pastora Simone Soares, a pastora Valdilene, então o povo já vai direto para o canal, no instante vai achar o canal deles, tá? Então, por isso que nós falamos pastora, porque é ela que diz, ok? Para mim não existe título de pastora e ponto final. Porque todas essas pastoras, irmão, que botaram seu título como mestre, pastora, tropeçam na palavra e é terrivelmente. E tem muitos que brincam com a palavra de Deus. Tem canal que está apoiando os erros da pastora. Estão se emocionando porque a pastora dá um elogio para o canal e o canal se derrete. Então tem irmão que está, irmão, é muito triste, mas não vê o que está lá no canal dela, ela apoiando o falso profeta. Irmão, é muito triste, tá? O que nós devemos fazer é orar por essas pessoas que estão cegas, estão sendo ganhadas pelos elogios, porque uma pastora fez um elogio, porque a Gwen fez um elogio. Não, irmão. Eu não sou ganhado pelos elogios daqueles que estão pervertendo o Evangelho. Não, de maneira nenhuma. Claro que nós vamos elogiar a pessoa por aquela palavra tão grande, forte, que ela pregou ali. Então nós vamos elogiar a pessoa que está pregando o verdadeiro Evangelho. Mas eu não sou ganhado por dinheiro, por caridade, nem por elogio daqueles que mentem, que está pregando outro Evangelho. Não, eu não sou ganhado. Okay? Eu não me vendo, não me corrompo de maneira nenhuma, tá? E é por isso que Deus me honra, né, em sua palavra. Então veja só, amado irmão. Então aqui nós temos uma profetisa do Senhor, uma mulher. Então ela diz assim, né? É uma mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás. E lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixas em Jerusalém. Ela lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei aos homens que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mares sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, assim como Bolsonaro, né, acendeu incenso para o Deus da Índia. Isso tudo está no jornal, tá, irmão?
está no Google as fotos, está no Google a foto, ele ungindo o Deus da Índia, sabe? E para cá dizer que Deus está usando ele, que ele é ungido, pelo amor de Deus, amado, não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Agora, não estou aqui para ser contra Bolsonaro, não. Agora, para falar uma verdade para vocês assim, porque o outro voltou parecendo, sabe? Voltou. Então, para falar a verdade para vocês, é melhor ficar com o Bolsonaro do que o outro, né? O outro quer trazer aí suas leis terríveis, né? Suas leis terríveis. O que nós devemos fazer é só votar e orar por esses presidentes. E não ter esse homem que adora ídolo, venera ídolo, presta culto, acende incenso. Nós não podemos ter eles como Deus está usando, não, de maneira nenhuma, irmão. Ungido de Deus, de maneira nenhuma. Então Deus, ele usa os reis da terra. Deus, ele muda o coração dos reis da terra, os presidentes, para nosso favor. Não que ele é de Deus, não que ele é ungido de Deus. Vocês têm que abrir seus olhos, amado irmão. Então aqui tem na Bíblia aqui, que Deus mudou o coração do rei da Síria a favor do seu povo. Agora tinha rei que se convertia mesmo, era ungido de Deus, mas tinha outros que Deus só mudava o coração a favor do seu povo. Mas depois esse rei continuava nas suas idolatrias. Irmão, vocês têm que ler a Bíblia, tá bom? Tem que ler a Bíblia. Então é só, mas não. Aqui é todas as obras das suas mãos. E deixa eu ver aqui rapidinho. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramando sobre este lugar, e não se apagará. Né? Então, você vê a Igreja Católica, que acende vela para as imagens, incenso para os ídolos, para as imagens. Então está aqui, irmão. A igreja da idolatria, da abominação, é a Igreja Católica, tá? A pessoa entra pecador e continua pecador, continua nas coisas do mundo. Então ali é a igreja mundana, é a igreja dos pecadores, ok? Os padres só usam o nome de Deus e a Bíblia naquela parte que só agrada a ele. Mas eles violam a própria lei, os padres violam a própria Bíblia que eles carregam. Vocês têm que abrir os olhos, irmão. Agora tem um monte de pastores aí, irmão, que está bajulando, está apoiando o padre, botando um padre para pregar no Facebook, os próprios pastores. Por quê? Porque eles são os que se venderam, já fizeram aliança com a união de religião. Você tem que se acordar para isso, amado irmão. Você tem que se acordar. Quando você vê um pastor publicar padre, aí o padre fala a verdade. Saiba que esta igreja já está marcada. Que é cruz, é leão, ok? A coisa mais fácil é você provar os espíritos. Para saber se aquele espírito é de Deus ou não. É a coisa mais fácil. Mas, irmão Roberto, como assim? Você vai provar, irmão, fazendo pergunta. Você vai citar texto bíblico, você vai fazer pergunta para essa pessoa. E você realmente vai saber que ali não é o Espírito Santo que está nele, ok? Tudo isso eu vou trazer para vocês depois. Então, olha só, aqui, ó. O versículo 26. Porém, ao rei de Judá que vos enviou, consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra ele, contra este lugar, e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Então que os irmãos leiam tudo aqui, né? Então o rei que estava no pecado, na idolatria, ele se humilhou diante de Deus, quando ele viu o livro, leu o livro da lei, tá? Então tá aqui, ó. Então tá aqui, irmão, essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, essa parte aqui é em questão do dízimo, né? Do dízimo.
Então o povo dava dinheiro, dava imposto, dinheiro na casa do Senhor, para poder construir a obra, para poder pagar os trabalhadores. E se prepare, porque tem mais mistério sobre o dízimo, tá, irmão? Então, meus amados irmãos, eu fico por aqui. Que Deus abençoe vocês, meus inscritos, né, 7 inscritos. E eu quero dizer para os meus amados irmãos que aquele canal que está lá perdido, mas ele está lá, ele não sumiu não, tá? Continua lá meu canal para vocês verem os vídeos. Né, o meu canal que tem 51 inscritos agora, tá? Meu canal está andando aí, graças a Deus, sendo pregado para mais de 2.000 pessoas, o outro canal lá, ok? Então os vídeos de lá eu vou trazer para cá, e sempre eu vou fazer isso, ok? É derrubando o meu canal e eu levantando outro canal e trazendo as provas, porque eu trabalho com prova, então eu tenho que trazer as provas para o meu canal. Quando eu falar de uma pessoa, a prova tem que estar no meu canal, para ficar não inventando aí, né? Cuidado com disse-me disse, só que eu trabalho só com prova, tá? Então, amados irmãos, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, ao meu inscrito, em nome de Jesus. E eu fico por aqui, até mais. For your mercy and your grace, oh Lord, I believe and I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe.